Graça e paz, gente. Boa noite. Mais um dia para a gente conhecer o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Hoje o tema da live é bem diferente, né? Do que eu geralmente faço. Os meus temas aqui giram em torno da oração em línguas e dos seus benefícios, né? Mas hoje eu resolvi falar um pouquinho da confissão da palavra. Por que a palavra confessada, falada, ela é tão poderosa nas nossas vidas? Por que falar a palavra tem tanto poder? Por que liberar uma palavra no mundo espiritual tem tanto poder? Então a gente precisa primeiramente aprender com Cristo, né? Porque a Bíblia diz que Jesus é o Verbo. João capítulo 1, a Bíblia fala que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, da palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que Jesus um dia criou e vai criar nas nossas vidas foi feito através da palavra. Quando Jesus queria fazer alguma coisa, ele falava. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele fala. Então, quando nós queremos algo na nossa vida, nós precisamos falar desse algo na nossa vida. Nós precisamos liberar uma palavra específica e genuína sobre essa questão específica na nossa vida. Então, assim, eu não sou, talvez, a pessoa mais experiente nesse tema de confissão da palavra, mas já tenho um tempinho de caminhada, que eu falo, que eu declaro, que eu agradeço. Então, a gente aprende na palavra o poder da confissão dela. Eu quero entrar na palavra de Deus com vocês, para a gente ler, para a gente refletir sobre algumas coisas que a Bíblia mesmo diz sobre a fé. Porque a fé sem obras é morta, e a fé precisa ser ativada no nosso coração. Mas a fé ativada no nosso coração vai nos levar a uma confissão. Então quero ler com vocês Romanos, capítulo 10. Romanos, no seu capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então a Bíblia coloca dois padrões de salvação. A Bíblia fala que primeiro você crê, você confessa com a boca e você crê com o coração. Não é apenas crer com o coração que dá resultado, mas também o confessar com a boca, também o falar a palavra que dá resultado. Então, muitos de nós um dia cremos em algo, mas ainda não liberamos palavras sobre isso. Então, nós precisamos liberar algo para mover o mundo espiritual, para que o mundo espiritual se mova ao nosso respeito. Foi assim quando nós cremos em Jesus. Nós aceitamos Jesus no nosso coração. Uma pessoa um dia perguntou se a gente queria ir lá na frente, muitas vezes. A gente foi, a gente recebeu Jesus e estamos aqui. Então, tudo que eu creio, eu falo daquilo. Tudo que está na minha boca significa que eu estou crendo naquilo de alguma forma. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz: eu criei, por isso eu falei. Se você crê na doença, você fala muito sobre ela. Se você crê na pobreza, você fala muito sobre ela. Mas se você crê na prosperidade, se você crê na abundância da saúde na sua vida, você libera palavras de saúde, versículos de saúde. Por exemplo, Isaías 53. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades Ele carregou sobre si. Quando você crê na saúde, você libera palavras de saúde. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz: eu criei, por isso eu falei.
A sua fé vai te levar a falar. E não há outro modo de Deus criar senão através da fala. Não há outro modo de Deus criar senão através da fala. Deus cria as coisas falando. Deus nos muda falando. Tudo que Deus faz em nós é através da fala dele na nossa vida. Vocês lembram em Gênesis o que Deus fez? O que Deus fez em Gênesis? Ele disse: haja luz, e houve luz. Então Deus precisou liberar uma palavra para a criação do mundo. Ele poderia simplesmente imaginar a criação e acontecer. Ele poderia simplesmente olhar para a criação e acontecer. Não, mas ele disse: haja luz, e houve luz. Então, se eu quero alcançar o lugar em Deus, seja no meu ministério, seja nas minhas finanças, seja na minha saúde, seja na minha família, seja em qualquer área da minha vida, eu preciso liberar palavras a respeito daquilo. Deus nos ensina a criar com Ele. Ele fala: libera uma palavra sobre essa situação. Se você tem um problema que você está passando, libera uma palavra sobre essa situação. Libera um haja luz sobre essa situação. Fala sobre essa situação. Haja luz e vai haver luz. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Engraçado que Deus fala para Josué: não cesse de falar da palavra nos livros dessa lei. Antigamente eles tinham o hábito de meditar. Mas Deus fala com ele: não é só meditar na palavra, é falar a palavra. Não cesse de falar das palavras do livro desta lei e de meditar de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de cumprir tudo quanto está escrito nela. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, vem comigo. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não cesse de falar as palavras do livro dessa lei. Deus mesmo fala para Josué que a fala, irmãos, ela tem um poder muito grande. Nós subestimamos a fala, mas é a fala que cria todas as coisas na nossa vida. A vida que temos hoje é o resultado de algo que eu falei. Por isso que eu bato na tecla da oração em línguas. Você precisa orar em línguas. Você precisa gastar horas orando em línguas. Você precisa gastar horas orando em línguas todos os dias. Por quê? Falar. Você precisa emprestar sua boca ao Espírito Santo, para o Espírito Santo falar através de você e criar um novo mundo na sua vida. Mudar esse quadro. Quadro de pobreza, de doença. Um quadro que não muda. Se você empresta sua boca ao Espírito Santo, ele muda esses quadros da nossa vida. Assim como ele fez com a terra. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando há trevas sobre a face do abismo, quando as trevas estão sobre a face do abismo, deixa eu te falar uma coisa: Deus não criou nada em trevas. A terra só estava em trevas porque Lúcifer já havia caído. Há um abismo muito grande entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2. Que diz Gênesis 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 ele fala assim: a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Houve um abismo muito grande entre esses dois versículos. A Bíblia vai dizer que Deus mudou aquele caos. A Bíblia vai dizer que Deus mudou aquela bagunça. A Bíblia vai dizer que Deus mudou aquela situação. Como? Haja luz. E houve luz. Ele não só acendeu uma lâmpada, ele falou. Para nos ensinar como mudar as circunstâncias da nossa vida. Falando diferente a respeito da situação. Se o problema é seu filho, fala diferente a respeito do seu filho. Se o problema é suas finanças, fale diferente a respeito das suas finanças. Se o problema é sua saúde, fale diferente a respeito do seu corpo. Se o problema é o pecado, fale diferente a respeito de você mesmo. E quando você libera palavras diferentes sobre essa situação, você está sendo como Deus, agindo como Deus, dizendo haja luz, dizendo haja firmamento, dizendo haja divisão entre céu e terra. E Deus vai criando coisas na sua vida. Então, o poder da fala, irmãos, ele é muito grande. Tiago diz, Tiago capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: não sejam muito de vós, mestres, para que vocês não sejam julgados com maior rigor, porque vocês serão julgados com maior rigor. Porque se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de controlar o corpo inteiro. Tiago fala. Tiago capítulo 3, versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de controlar o corpo inteiro. Tiago fala do poder que a fala tem. De controlar o nosso corpo, de controlar a nossa vida. Você só está nesse lugar que você está hoje. No Espírito, nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua saúde, que um dia você falou coisas a esse respeito. Porque um dia você declarou coisas a esse respeito. Um dia você falou, eu vou morar nessa casa. Um dia você falou, eu vou trabalhar com isso. Um dia você falou, eu vou receber tanto. E as coisas estão acontecendo na sua vida. E a sua fala está dando resultado. Quero dizer uma coisa para você. A sua fala dá resultado. E o engraçado é que geralmente a fala dá mais resultado, teoricamente, para o negativo do que para o positivo, certo? Não. É para os dois. Mas a nossa carne, ela consegue crer mais no negativo do que no positivo. E quando a gente fala que é rico, próspero e abençoado, nossa carne não crê. Mas fala na miséria para você ver. Fala na doença para você ver. Fala das coisas desse mundo para você ver. Sua carne, ela consegue crer muito mais no negativo do que no positivo. Porque sua carne e a minha carne foi criada à semelhança de Adão caído. Mas o nosso espírito é a semelhança de Cristo. Hoje o nosso desafio é tirar nós mesmos desse lugar carnal e nos colocar em um lugar espiritual de vida. Porque Deus já fez isso. Deus um dia nos tirou de um lugar carnal. Deus um dia nos tirou de um lugar onde a gente não produzia vida. Onde pessoas não eram abençoadas. Onde o céu não se movia a nosso respeito, a respeito daqueles que estão ao redor de nós. Onde nós queríamos as coisas da carne. Onde nós queríamos as coisas do mundo. Então Deus já nos tirou. O que resta agora? Uma renovação de mente. Engraçado é quando você passa horas e horas declarando algo. Por exemplo, você começa a andar no seu quarto e dizer: prosperidade e riqueza haverá na minha casa. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
Por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Você começa a falar, você está falando e o ouvido fica perto da boca. Você está falando, mas você também está ouvindo. E a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você fala da palavra, mais fé você tem. Começa a pegar versículos da palavra e declarar a palavra. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Quero declarar isso sobre a sua vida. Você será alguém diferente. Você será alguém que fala a palavra. Você será alguém que declara a palavra. Você será alguém que se enche da palavra de Deus. Amém? Então vamos fazer o seguinte. Vamos declarar a palavra. Vamos orar em línguas. Depois vamos falar a palavra, falar aquilo que Deus já disse a nosso respeito. Porque isso tem um poder imenso no mundo espiritual. Amém? Quero agradecer você que esteve aqui hoje, você que participou dessa mensagem, você que vai ouvir depois. Declare a palavra de Deus na sua vida. Vitórias e riquezas virão para a sua vida.